Prezados colegas, nós estamos hoje iniciando de vez uma abordagem no ambiente do jovem pesquisador, que é um projeto nosso para entusiasmar a nossa juventude no sentido de pesquisar. Mas pesquisar com seriedade, se utilizando de métodos científicos e também de publicar o resultado das suas pesquisas. Nós elegemos a álgebra abstrata porque a álgebra abstrata vai nos trazer um novo mundo. Tudo aquilo que nós aprendemos sobre matemática vai se perder na chamada álgebra abstrata. Como foi que isso surgiu? Na realidade, foi uma inquietude de Euler. Euler foi sempre muito inquieto. Ele vasculhou em todos os ambientes da realidade o que ele poderia trazer de novidades e o que ele poderia avaliar aquilo pela visão da matemática. Isso nos trouxe muito rendimento para a matemática como um todo. Mas ele chegou num problema que ele não conseguia solucionar, e era um problema de igualdade. Prestem bem atenção no que eu estou falando agora, que é realmente a questão da igualdade. Ele não conseguia solucionar o problema de equações acima do quarto grau. Então, ele se debruçou ao estudo de como conseguir uma fórmula geral. Se tinha do segundo grau, do terceiro grau, do quarto grau, mas a partir do quinto grau, o A mais B elevado a 5, não era possível que se encontrasse uma fórmula geral. Ele trabalhou bastante, ele entrou na questão da congruência, e foi aí que ele confrontou-se pela primeira vez que na matemática nem tudo pode ser igual, ou seja, 2 mais 2 igual a 4. Esse questionamento foi bastante interessante. Não se deu grande importância na sua época. Mas, retomando a questão da equação, elevado a um grau superior a 4, o Gauss também se debruçou sobre esta questão, mas também não chega a uma conclusão. Isso vai nas mãos de Jacob, posteriormente, foi um grande matemático que viveu em Berlim. Depois, Abel. Com Abel, ele tenta solucionar o problema transformando a questão em conjunto de elementos, determinados elementos que ele vai chamar de grupos. Essa ideia vai surgir depois, mais lá na frente, com Galois, Évariste Galois. Foi um jovem francês, também muito buliçoso, muito inquieto, e ele fez diversos estudos, mas como era muito jovem, ele não se preocupou em publicar todos esses estudos. E ele chega a uma conclusão: a igualdade não resolve o nosso problema. Com certeza, com igualdade, nós não chegamos à fórmula geral. Será que vamos chegar a uma fórmula geral? O Évariste Galois, se vocês não recordam, foi um jovem que viveu até por volta de 20 anos de idade. Ele tentou estudar matemática já no ginásio ou no ensino médio, ele já estudava matemática superior ou de alto nível,
E ele tentou entrar na escola, chamada Escola Técnica de Paris, mas foi reprovado por diversas vezes. Vale ressaltar que a prova era oral. O vestibular que se fazia para entrar na escola, que era uma escola superior, tinha que ser oral. E ele não tinha paciência com os professores. Ele desenvolvia os seus pensamentos com muita rapidez. Os professores, geralmente, acima de 50 anos, não têm uma velocidade de pensamento tão precisa e tão rápida quanto um jovem de 19, 20 anos. Mas o fato é que, por último, ele machucou o professor que estava fazendo o teste com ele, e por isso ele ganhou uma expulsão para sempre. Ou seja, ele perdeu todas as esperanças de poder estudar matemática, que era o sonho dele. Por isso ele se apegou mais à política. E na política ele teve diversas posições que hoje nós diríamos de esquerda, e participou em determinados eventos políticos que lhe renderam muitas dificuldades com a polícia e com o Estado. Mas o fato é que ele teve um envolvimento amoroso com a senhora casada, uma jovem casada, e daí resultou um duelo. E nesse duelo ele veio a falecer. Na madrugada, antes do evento, que ocorria geralmente nas primeiras horas da manhã, 5 horas, 5h30, porque era proibido ao tempo, não se podia duelar, era um crime. E por isso ocorria sempre nas primeiras horas da manhã. Ele escreveu tudo aquilo que ele tinha desenvolvido e deixou como carta para um amigo. Ele abraçou, justamente, sim, ele findou indo para o duelo, foi baleado, não morreu imediatamente, ele conseguiu sair da floresta onde ele estava, até uma estrada, mas ninguém o socorreu, até que um camponês o colocou em algo parecido com uma carroça e levou para Paris, e lá ele passou mais uma semana hospitalizado, mas veio a falecer e foi a maior perda que se possa imaginar de todo um conjunto de extrema relevância. Como eu falei anteriormente, nós temos aqui uma evolução que quebra a questão da igualdade. Porque, vejam, não existe na natureza a igualdade que nós sempre tentamos encontrar. Se nós virmos, por exemplo, uma rosa, cada pétala tem um diferencial. Cada pétala é algo importante e único. Não se pode dizer que uma pétala é sempre igual à outra. Por que isso? Alguém pode me dizer? Por causa das condições da natureza. Diga, desculpe, quem iria falar? Aí qual? Simetria? Simetria, mas é mais as condições... Natural, né? Da natureza. Por quê? Desculpa. O vento bate, traz poeira, há uma movimentação dentro daquele sistema próprio. Então, as pétalas têm que se adaptarem ao sistema, porque se ela não se adapta, a tendência é que aquela rosa finde a morrer. Ou por excesso de ventos que vão tirar a umidade em volta da flor, ou por um motivo qualquer outro. Mas para que vocês vejam, a natureza não tem igualdade.
A natureza é um caos por si próprio. Nós, matemáticos, é que tentamos forçar a exatidão na natureza. E na natureza nós não encontramos igualdades. Pelo contrário, nós encontramos sempre diferenças. Por isso, esse novo método, ele vai trabalhar com o quê? Alguém pode me dizer? Mas eu acho que o Edivaldo já disse, né? Simetria. Porque a simetria não é uma igualdade. Proporções, densidade. Mas tudo isso eu posso trabalhar com ferramentas matemáticas. Nós sempre temos essa falsa impressão de que na matemática tudo é exato. Não é exato. Já começa com um limite. Ah, mas eu posso colocar, se tende para X, eu coloco igual a X. Mas então não precisava do limite. Se é X, pronto, eu me utilizo da aritmética. Pronto, tá o problema resolvido. Mas por que eu preciso do X? Pela imprecisão. E na indústria, quer dizer, no uso prático da matemática, nós vamos ver que o cálculo do limite é extremamente importante. Isso é indiscutível. Tanto nas engenharias de construção, como nas engenharias de informática, o cálculo do limite é indispensável. Depois, o matemático usa diariamente o infinito. Ora, se eu uso o infinito, eu vou ter problemas de inexatidão. Porque o infinito, se ele for algo exato, ele deixa de ser infinito. Não podemos usar o infinito como um parâmetro de exatidão. Não há essas condições. Então, somente por esses dois motivos, a matemática jamais pode ser uma ciência exata. As aplicações delas tentam. Aliás, nas ciências é difícil encontrar exatidões, salvo nas abstrações, né? Nas nossas abstrações, nós podemos fixar e dizer, aqui é o limite. Pronto. Mas isso, abstrações, não é a realidade. Mas voltando à nossa questão, aqui se abre uma oportunidade para nós matemáticos ganharmos a juventude, porque essa nova área da matemática, ela atende aos anseios da juventude como um todo. Isso é indiscutível. Nós estamos, com a álgebra abstrata, chegando a um ambiente que é favorável para a popularização da nossa querida matemática. Bem, professor, eu posso... Diga, pois não, por favor. Nessa questão de igualdade que o senhor está falando, a gente tem um problema que eu acho que ainda está em aberto, que são as chamadas equações diafontinas, né? E tem um problema que ainda não foi resolvido, que é essa equação do ABC, não sei se o está sabendo desse problema, que é um procedimento dessa equação diafontina, a busca de soluções sistemáticas, que a gente tem as soluções delas que sempre tem raízes inteiras, né? Como as trilhas pitagóricas. Correto. Mas não é só nesse ambiente, Arinaldo. Nós temos ambientes da matemática onde a gente não chega a soluções, e essa falta de soluções, principalmente quando nós nos preocupamos com a realidade, os problemas começam a surgir. Justamente porque, como dito antes, a realidade ela não se adapta bem às igualdades. Os seres humanos, nenhum de nós somos iguais ao outro, não temos essas possibilidades. Mas, com isso, nós abrimos um leque
de possibilidades para avaliações matemáticas de realidades que até o presente momento está fora de toda e qualquer cogitação. Vocês já pensaram em um pai que tem 5 filhos? Então, todos nós dizemos, se o pai tem 5 filhos, aquele pai vai dar a mesma quantidade de amor para cada um dos 5 filhos. Mas será que isso ocorre? Agora eu gostaria de ouvir os papais que estão aqui presentes. O que vocês acham? Vocês dão o mesmo amor, a mesma quantidade, a mesma qualidade de amor, equitativamente, a cada um dos filhos? Pronto, diga, Edivaldo. Há uma diferença? Há uma diferença grande. Eu sou um pai de 2 meninas, uma de 10 e outra de 2. Há uma diferença muito grande. É incrível, mas é verdade. Pois é. Eu já sabia disso. Não precisava discutir pessoalmente, né? A questão é brisante. Mas por que eu estou dizendo isso aqui? Alguém sabe? Nós estamos no seminário. Assim, quantizar as emoções, tentar medir ela algebricamente. Porque, assim, eu vejo, eu também sou pai, tenho 2, né? Eu tenho um casal. Eu nessa igualdade, não de emoções, que é uma questão, assim, metafísica para você medir, mas em questão de preocupação, em perspectiva de futuro, ou os caminhos que eles vão traçar para chegar a ser cidadãos, vamos dizer assim. Eu acho que essas medidas, se for pensar, a gente tem uma aproximação muito, muito real, né, do que nós pensamos para eles, né? É claro que no meio do caminho eles vão escolher outras coisas, né? Não vai ser aquilo que nós projetamos para eles. Fugindo da questão de afeto para questões social. Muito bem. A questão de fundo é que a álgebra abstrata se apropria dessas questões. Ela vai poder trabalhar a questão do pai e o amor dedicado aos 5 filhos, individualmente. Esse é o novo leque dessa matemática nova. Essa é a grande descoberta que já vem de Galois. Por quê? Porque Galois vai desenvolver um sistema para situações que a álgebra convencional não consegue solucionar. Entretanto, essa constatação ela nos deixa intranquilos, porque nós gostamos de aritmética, 2 mais 2 é igual a 4, o problema está resolvido. Não tem mais o que se discutir. E depois, essa história de pegar coisas abstratas, peraí, também tem limite para a matemática. E o pior é que não tem. Porque a matemática ela existe para mensurar toda a realidade. Tanto a realidade imanente, quer dizer, física, como a realidade que rola dentro da minha cabeça. Tudo aquilo que eu produzo dentro da minha cabeça, ou seja, tudo aquilo que é transcendental, abstrato, isso daí tem que ser mensurado. E essa é a ferramenta apropriada para trabalhar isso é a álgebra abstrata. Entretanto, a evolução dessa nova disciplina da matemática, que geralmente é ministrada nas chamadas estruturas algébricas, então ela tem uma desenvoltura calculista que permite cálculos algébricos e de outras linguagens e ferramentas matemáticas. Isso é ruim? Não. Isso é importante.
Isso é importante. Por exemplo, os químicos, os físicos, eles se preocupam muito com isso. E eles se utilizam e são clientes frequentes dos matemáticos que trabalham essa nova área. Eu vou terminar por aqui, que queria deixar só essa mensagem. Nós temos aqui uma disciplina que está trazendo um novo ambiente de trabalho para o matemático. E nos próximos tempos, nós vamos convidar vários docentes para trazer avaliações e resultados das suas pesquisas, tanto do lado teórico, como também do lado da aplicação dessa novo ambiente da matemática. Assim, eu vou começar na discussão dos pontos para os quais nós nos comprometemos trabalhar hoje e convido a colega Hélida para apresentar o primeiro ponto, que é justamente o ponto grupo, que é o início dessa história. Vamos conhecer com a Hélida, que com muita propriedade ela ministra as suas aulas, e com certeza vai ser mais uma brilhante apresentação da nossa caríssima colega Hélida. Hélida, você está nos ouvindo? Sim, professor. Bom dia. Bom dia, colegas. Bom dia. Esteja à vontade. Sim, você não está compartilhando, não, né? Mesmo assim, o novo Google, o novo Meet, ele permite, mas eu tirei agora a compartilhada. Agora você pode partilhar. Então, para compartilhar vídeo, o interessante é desfazer o compartilhamento para abrir para compartilhamento para vídeo? Como precisa? Não, pode haver duas compartilhações, mas eu retirei a outra. Tá certo. Só um momentinho. Olha, vai ter só uma lista de presença para os dois blocos. Quem assinar na primeira aula não precisa assinar na segunda aula. Aliás, nem é permitido, só é permitido uma vez. Pronto, Hélida, por favor. Abrir minha apresentação. Acho que ainda não, né? Está apresentando. Pronto. Então, vamos lá. Dando continuidade ao que o professor Celio estava falando, então, está tratando de álgebra abstrata. Deixa eu só voltar aqui. Então, pronto, agora está bonitinho. Então, a parte que me coube foi a teoria de grupos. Mas o que vem a ser teoria de grupos? Alguém aí caberia dizer, participando aí no chat, uma palavra assim que lembre, faça referência. Eu imagino que nem todos são da área da matemática, então seria essa dificuldade. Bom, como eu tenho pouco tempo, eu vou continuar aqui. Vou deixar aqui o chat. Então, eu vou para a formalização. Então, a teoria de grupos, ela é um ramo da matemática que ela estuda estruturas algébricas, né, chamada grupos. Mas o que vem a ser grupos? Então, lançando mão de um conjunto G, não vazio, então tem os elementos A, B, C, D, essências, munido de uma operação.
eu vou chamar essa operação de asterisco. Tanto pode ser a operação adição ou multiplicação. Então, uma operação binária, né? Que ela vai ocorrer utilizando 2 elementos desse grupo que eu arbitrei, que eu escolhi, que eu defini. Olha que coisa interessante. Quando eu opero, realizando uma adição, uma multiplicação entre 2 elementos desse conjunto, o resultado eu vou encontrar também dentro desse conjunto. Só para destacar, essas imagens que eu coloquei até a inicial também, mais à frente eu vou esclarecer, elas não são somente estéticas. Então, aqui tem um floco de neve, são flocos de neve, então eles têm a ver com a teoria de grupos. E como o professor Celino mesmo falou, tem a ver com simetria. Então, você encontra simetria nesse floco de neve, você encontra na arquitetura, você encontra na química, na física. Então, dando continuidade aqui. Então, para eu chamar esse conjunto de grupo, ele tem que satisfazer 3 condições. Tem que ter associatividade, a presença de um elemento neutro, único, e também a presença do elemento inverso, que também é único para cada elemento desse meu conjunto. E eu vou chamar o meu elemento neutro de E. Você vai encontrar nas literaturas essa denominação. Vou procurar ser um pouco mais direto. Então, vamos lá. Números inteiros. Eu vou escolher esse conjunto. Então, o conjunto dos números inteiros, então, de menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, mais infinito. Então, eu quero saber se um número, o conjunto dos números inteiros, se ele pode ser classificado como um grupo dentro desses requisitos aqui, eles são determinados. Então, a associatividade, tem que atender a associatividade, tem que existir o elemento neutro, que é o único, que tem que existir o elemento inverso para cada elemento desse meu conjunto. Então, voltando aqui para o conjunto dos números inteiros, então, vamos fazer assim, começar primeiro com a adição, que é essa minha primeira coluna aqui. Então, eu tomando 3 elementos, A, B e C, vou aplicar a propriedade da associatividade. Vou olhar aqui a minha caneta. Texto. Não sei bem mexer nisso aqui nada, estou aprendendo, desculpa. Então, vamos lá. Aqui na associatividade. Entre parênteses, eu tenho A mais B e fora mais C, igual a A mais B mais C. Quando eu realizo a minha operação dentro desses parênteses, aqui nessa primeira parte, eu vou ter como resultado A mais B. E na segunda parte da igualdade, esse B mais C, eu também vou tirar o parênteses B. Então, podemos observar que, no final, A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Então, isso quer dizer que a associatividade, ela vale para o conjunto de números inteiros, como eu estou trabalhando com operação de adição. Mas não é o suficiente, eu preciso satisfazer as 3 condições. Então, agora eu vou verificar se atende à propriedade de elemento neutro, se ele existe. Então, eu escolho o elemento A, por exemplo, somo com o elemento neutro, que é igual ao elemento neutro mais o meu A, então eu uso a comutatividade, esse resultado vai para A. E isso é correto, porque na minha adição, o meu elemento neutro, ele é, aqui no caso, o 0. Então, ele não vai alterar o meu resultado. Agora, a terceira condição é a existência do elemento inverso. Então, temos 2 elementos, A mais B, que é igual a B mais A, e o elemento inverso do meu A, ele é o menos A, que eu estou trabalhando com operação de adição. A, o menos A dá 0.
Então, eu posso dizer para vocês que o meu conjunto dos números inteiros munidos de adição, ele é um grupo. E mais, ele é um grupo aditivo. Agora, a multiplicação. Então, eu preciso fazer. Eu não posso simplesmente dizer, esse meu conjunto, levando em consideração o conjunto numérico, ele é um grupo. Você tem que satisfazer essas duas condições. Bom, então, já consegui provar, já consegui mostrar para vocês que o conjunto dos números inteiros, ele é um grupo aditivo. Mas será que isso aí acontece também quando eu uso a operação de multiplicação? A associatividade, eu não vou me prolongar muito, a associatividade também, A vezes B, entre parênteses, vezes C, igual a A vezes B vezes C. Também tirando os parênteses, eu vou chegar à conclusão que o primeiro termo é igual ao segundo. Existência do elemento meu. Eu também vou encontrar isso aqui quando eu faço a verificação. Então, tomando um elemento qualquer no conjunto dos números inteiros, então, fazendo aqui a multiplicação, eu vou conseguir chegar que A vezes o elemento neutro é igual ao elemento neutro vezes A. Se é o elemento neutro, ele não vai alterar o meu resultado final, eu vou obter o mesmo elemento que eu tomei, o elemento A. Agora, eu já satisfiz duas condições. Vamos ver a terceira, que é o elemento inverso. Bom, se eu multiplicar o meu A, o meu elemento A, com o seu inverso, ele é denotado como A elevado a menos 1, e se A elevado a menos 1, ele tem que ser 1 sobre A, porque é o inverso do elemento A na multiplicação. Só que nós temos um problema. Vamos supor, assim, que esse meu... fazendo um caso particular, né? Que esse meu A é igual a 2. Então, o 2, ele é um número inteiro, mas o 1/2 não é um número inteiro. Então, por não atender essa propriedade, o conjunto dos números inteiros munido da multiplicação, ele não é grupo. Aí, só apresentei aqui uma tabela, um resumo com grupos aditivos. O conjunto dos números inteiros munido, aqui na primeira coluna. Na primeira coluna, grupos aditivos, primeira linha. Eu tenho que aqui o conjunto dos números inteiros munidos de adição, ele é um grupo aditivo. Isso vale também o conjunto dos números racionais munidos da adição, o conjunto dos números reais munidos da adição e o conjunto dos números complexos também munidos da adição. Na próxima coluna, que fala sobre grupos multiplicativos, eu vou trabalhar com o conjunto dos números inteiros, ele não entra aqui como a gente já verificou, mas o conjunto dos números racionais não nulos, munidos da multiplicação, é um grupo multiplicativo. Isso também ocorre com o conjunto dos números reais, na segunda coluna, segunda linha, também não negativos, e o conjunto dos números complexos, também não negativos, munidos da multiplicação. Bom, eu usei como exemplo, até agora, o conjunto de números inteiros. Então, que é o que a gente fala em matemática, a gente pensa logo em números. Bom, por conta do tempo, eu não vou falar de muitas coisas, mas aqui eu só vou exemplificar alguns conceitos. Né? Então, eu posso classificar um grupo como sendo a ordem dele, qual é a ordem dele? Sim, pelo número de elementos desse grupo, sendo ele um grupo finito. Tem uma quarta propriedade também, que se esse meu grupo, se ele satisfizer, ele também é classificado como um grupo abeliano, também tem uma outra característica. Então, se ele tiver a comutatividade na multiplicação, então esse meu grupo é um grupo multiplicativo.
e atender à propriedade comutativa, então ele é classificado como um grupo abeliano. Então, um exemplo de um conjunto que não é abeliano é o grupo matricial. Porque quando eu faço a multiplicação de duas matrizes e eu inverto a ordem dela, eu comuto, eu tenho outro resultado. Então, tem não presente. Então, tem grupo cíclico, finito, infinito, homomorfismo, isomorfismo, grupos de simetria, como eu falei, matriz, permutação, simetria. Mas, assim, o que foi isso? Teoria de grupos. Então, ele estuda estruturas algébricas. E estuda também a simetria. Pela literatura que eu estava vendo, que eu achei uma coisa muito interessante, até na época que eu fiz a graduação, eu não percebia muito, mas a importância da simetria. Depois eu vou até passar uma construção do GeoGebra. Ah, sim, vou passar agora. Deixa eu fechar. Bom, deixa eu ver se a construção está aparecendo. Está sim. Estamos vendo. Simetria. Então, o que é simetria? O que eu proponho estudar com isso? No meu exemplo, eu usei o conjunto dos números inteiros. Mas a álgebra abstrata, ela vai te promover você fazer mais do que isso, você trabalhar mais do que trabalhar com números, soluções de equações. Você pode trabalhar, por exemplo, com sentimentos. Quem participou assim, das outras discussões, o professor Arcelino, ele falou muito, por que a gente não pode, vamos dizer assim, matematizar sentimentos? Então, a álgebra abstrata, ela abre esse leque para a gente. Então, voltando aqui para a simetria. Então, o que a simetria é? Então, ela é uma estrutura que permite que eu divida esse meu objeto em partes iguais, preservando o tamanho, preservando a forma. Então, eu vou trabalhar com o quê? Com eixos de simetria. São linhas imaginárias na minha figura. Então, aqui no meu primeiro exemplo, eu tenho aqui um quadrado. Vou aumentar mais aqui. Fica mais visível. Vamos lá. Bom, nesse meu primeiro exemplo aqui, esse quadrado aqui em azul, eu vou ter quantos eixos de simetria? Vou clicar aqui na minha caixa. Ele vai mostrar aqui os 4 eixos de simetria que eu tenho com o meu quadrado. Então, eu tenho as diagonais, então tem as linhas imaginárias que passam pelas diagonais e dividem a figura passando pelo centro. Então, tanto essa linha imaginária vertical quanto a horizontal. Então, qual é o meu propósito aqui? Eu vou aqui só ocultar esses eixos para não ficar muito sobrecarregado aqui. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho 4 eixos de simetria e um ciclo completo, uma volta completa, uma volta completa. Alô? Está melhor agora. Professor, você está escutando? Estamos. Eita, então não estava bom, não. Não, estava não. Porque alguém deve ter ligado o microfone, aí deu microfonia. Nossa, então dá para escutar agora, né? Nossa. Vai. Então, vamos lá. Continuando. Então, estou aqui o meu quadrado. Então, tem os eixos de simetria. Então, o que acontece? 360 graus. Eu tenho 4 eixos de simetria. Então, 360 dividido por 4, então 90 graus. Então, qual é o meu propósito? Que eu rotacione esse meu quadrado e vocês não percebam. Então, eu faço alterações na minha figura e vocês não percebam. Então, quando eu faço uma operação
no meu caso aqui fora, de ser uma rotação de 90 graus, você vai perceber que eu não consegui manter, então, preservar esse meu quadrado. Quando eu chego aqui a 90 graus, vocês podem perceber que eu preservo a aparência. Desculpa. Então, eu preservo a aparência desse meu quadrado. Então, é como se eu movimento aqui e a pessoa não está olhando. Ah, mas você nem mexeu, não, mexi sim. Então, eu tenho essa preocupação de preservar características. Então, no meu caso aqui, inicialmente, preservar a minha aparência. Eu vou apresentar mais 2 aqui exemplos. Deixa eu clicar aqui, para não se precarregar muito. Bom, essa é a minha figura 3 aqui, que é a minha figura 3, que é a minha figura roxa. Quantos eixos de simetria eu tenho nessa figura? Eu tenho 2 eixos de simetria. Percebam que se eu comparar o meu lado esquerdo, esse lado com esse lado aqui da minha figura, fazendo uma reflexão, imaginando que eu tenho um espelho em cima de cada eixo desse de simetria, eu vou perceber que eu vou ter talvez um rebatimento, uma reflexão, que eu acho que é mais bonito falar, né? Desse meu lado superior aqui, essa parte aqui superior. Então, a mesma coisa acontece com essa parte aqui mais aguda em relação a essa parte aqui que está mais embaixo. Então, se eu tenho 2 eixos de simetria e uma volta completa de 360 graus, 360 dividido por 2, eu vou conseguir ter preservado a característica dessa minha figura roxa quando eu fizer o quê? Então, aqui, na hora que eu clico nessa segunda caixa, ela já me diz. Quando eu fizer o rotacionar de 180 e 180 graus. Ó. Até aqui não resolveu nada, continua. Eu tendo uma outra figura, é como se correspondesse a uma outra figura. Então, então, o meu propósito, volto a falar, conservar essa característica da minha figura. Essa figura aqui, essa aqui de 2 cores, com 2, vamos dizer assim, 2 estrelas sobrepostas. Quantos eixos de simetria eu tenho aqui? Deixa eu dar uma olhada. Vocês podem colocar no chat. Espero que a microfonia tenha resolvido aqui. Bom, vou falar logo aqui. Eu tenho 10 eixos de simetria. Mas esses 10 eixos de simetria, eles me atendem? Do que eu estou falando? Então, teria que ser a cada. Então, se eu tenho 10, 360 dividido por 10, 36. Então, a cada 36 graus, eu teria preservada essa minha figura. Mas não é isso que acontece. Se eu fizer a cada 36 graus, vamos dizer assim, a ponta. Na ponta verde, ela vai ocupar a ponta vermelha e a vermelha vai ocupar a posição da verde. E eu quero que aconteça o quê? Uma preservação de propriedade, de aparência aqui, né? Preservação de aparência. Então, na verdade, eu só vou considerar 5 eixos de simetria. Então,
de 72 em 72 graus, eu vou conseguir preservar essa característica da minha figura. Vamos ver aqui, 72 mais 72 dá 140. 144. Então, eu vou conseguir preservar isso. Eu faço uma volta completa sem alterar as características. Bom, mas essa aparente brincadeira com figuras, essas figuras que eu estou apresentando, ela tem a ver com teoria de grupos. Então, me interessa trabalhar com grupos, por quê? Porque ele trabalha com a simetria, e a simetria, e essa parte que eu apresentei a vocês, tem a ver com a conservação de propriedades. Onde é que eu vou encontrar isso? Eu vou encontrar isso, por exemplo, um exemplo que eu achei bem interessante, e eu não tinha tido possibilidade de ter contato antes, que é o uso da simetria, por exemplo, em química, que não é minha área. Então, eu levando em consideração um composto, uma molécula de cloretano. O dicloretano, a fórmula dele é o C2, está aqui em amarelo, na parte superior, C2H4Cl2. Então, eu vou ter 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 2 de cloro. Mas que curioso, na hora que eu legendo essas minhas figuras, a fórmula estrutural deles, que é esse desenho aqui, no qual essas esferas cinzas são os carbonos, as brancas são os hidrogênios, está até faltando aqui a representação de mais 2 hidrogênios aqui. Então, eu tive que usar essa figura aqui, mesmo ela estando assim, um pouco diferente do que eu precisava, mas ela representava bem o meu propósito. E essas esferas verde-limão, eles correspondem aos átomos de cloro. Então, quando você usa aqueles conceitos de simetria na primeira figura, você vai procurar seus eixos de simetria. Então, eu vou ter eixos de simetria horizontal, eu vou ter vertical, e eu não vou mudar a característica dessa minha molécula. Ele vai continuar sendo um dicloretano. Traduzindo, o que quer dizer? Então, os meus 2 átomos de cloro, eles vão estar ligados a um único átomo de carbono. Então, de cloro, né? Então, são 2 átomos de cloro, etano, porque são et. Então, eu fiquei assim, achei interessante que eu me lembrei dessa classificação de química que eu vi lá na escola. Então, et, então são 2. Então, eu tenho 2 átomos de carbono. Na minha figura, me desculpe, na minha figura à direita, eu vou ter, aparentemente, a mesma estrutura, a mesma fórmula estrutural desse mesmo dicloretano. Só que é o seguinte, se reparar mais atentamente, eu vou ver que tem um cloro que está ligado a um carbono e o outro ligado a outro carbono. Então, eles não estão mais compartilhando o mesmo carbono. Então, se eu fizer aqui o meu eixo aqui de simetria, você vai reparar que só tem um eixo de simetria, que preserva essa minha estrutura, esse meu modelo estrutural aqui, dessas minhas substâncias.
Aí, na minha classificação aqui, basta ver 1, 2, então eu vou ter um átomo de cloro para cada átomo de carbono de cloretano. Eles são... o que diz? Que eu mantenho características dessas minhas substâncias. Elas podem ter a mesma fórmula, ter 2 carbonos, 4 átomos de hidrogênio e 2 de cloro, mas eles têm características muito diferentes. Então, é o que chama de isomeria. Em química se chama de isomeria. Então, são substâncias distintas que apresentam uma mesma fórmula. Deixa eu ver aqui, está no meio. Fórmula molecular, mas essa apresentação que vocês estão vendo aqui, elas são distintas. E essa fórmula estrutural. Então, são substâncias diferentes que compartilham a mesma fórmula molecular. Então, isso aqui demonstra como é importante você fazer o estudo de simetrias. Eu lembro, assim, antes de eu fazer um estudo maior, a simetria, ele tem um estudo dele, mas ele é muito, assim, restrito, mas não é. Quando você começa a estudar as aplicações, por exemplo, de grupos, que é a explicação da simetria, que define o que é simetria, você consegue observar que ele tem aplicações, como, por exemplo, como eu falei aqui na química. Eu olhasse assim rapidamente, não, são parecidos, né? Vamos dizer que sejam quase idênticos, mas não é assim. Bom, esse aqui é as minhas referências. Professor, como você disse que eu tinha 15 minutos, eu procurei ser bem breve. Espero que não tenha sido muito breve. Mas, se eu ainda tiver tempo, se eu precisar dizer, eu poderia passar um vídeo com algumas explicações. Eu acho que até com uma aplicação maior, até para poder a pessoa entender como funciona a parte de grupos de simetria. Você pode me dizer? Mas, claro, você está com o palco na mão. Tá certo, então. Obrigada. Nada. Bom, para não ficar indo e voltando, eu procurei colocar vídeos e a construção de GeoGebra no final, até para não ficar muito confuso. Bom, eu tinha dito para vocês que existem, assim, vários tipos de grupos. O grupo matricial, o grupo de simetria, de permutação. Por conta até dos estudos da gente, eu tenho percebido que o professor Celina, tipo assim, ele mostra para a gente que seria interessante a gente sair, como fala, sair da caixa, né? E eu achei bem interessante esse vídeo, são só 3 minutos. Ele está em inglês, mas ele vai mostrar bem aquelas partes que eu falei. E quando você classifica um grupo, quando você faz essa parte das simetrias, que é o que a clínica conseguiu, por exemplo, com quadrado, ou fazendo aquelas rotações a cada 90 graus. Então, você tem como colocar essas ações numa tabela. Deixa eu aumentar aqui. A internet ajuda. Até ontem ela estava me dando muito susto. Bom, como eu falei, não vou deixar o vídeo. Desculpa, eu não vou colocar o áudio. Eu já vou falando com você. Então, tem uma tabela de um matemático chamado Cayley. Ele é um matemático do século XIX, se não me engano. Então, aqui ela vai começar a apresentar grupos de ordem 1. Então, tem a ver com o quê? Eu classifico o meu grupo de acordo com o número de elementos que ele possui. Então, como seria um grupo com um elemento? Aí,
A apresentadora aqui vai nos mostrar. Ela vai dar um exemplo, falando, ela está usando aqui esse asterístico porque ela está falando de uma forma genérica. Então, volta a falar. A álgebra abstrata, ela vai procurar apresentar para a gente as estruturas de uma forma mais ampla. Então, não vou trabalhar só com números, como eu falei, você pode trabalhar, por exemplo, com sentimento. Ou você pode trabalhar, assim, por exemplo, como eu mostrei anteriormente, aquelas duas moléculas de cloretano. Continuando. Bom, para eu dizer que um conjunto é grupo, então, ele tem que possuir o quê? O elemento, a associatividade, elemento interno, elemento inverso e elemento neutro. Agora, eu tendo apenas um elemento nesse meu grupo, como seria? Se eu vou operar, ela vai mostrar aqui, se eu vou operar o meu elemento neutro com ele mesmo, vai dar o quê? O meu elemento neutro mesmo. E quando você faz quando dá um branco. Então, aqui eu tenho aqui meu elemento neutro. Quando eu faço associatividade, então, quando eu associo o elemento neutro com o elemento neutro, quando eu opero, você vê que o elemento neutro não vai alterar o próprio valor dele, o elemento inverso. Então, o próprio elemento neutro ele é inverso dele mesmo. E eu vou encontrar, dentro desse grupo que só tem um elemento, ele vai cumprir aquelas minhas 3 condições. Então, isso aqui é chamado de um grupo trivial. Agora, um grupo com 2 elementos. Então, quando eu tenho aqui um grupo com 2 elementos, grupo de ordem 2, ela vai mostrar que quando eu opero esses elementos, o que eu vou ter? Quando eu opero os meus elementos neutros, eu vou ter elemento neutro. O meu elemento neutro com o A, ele não vai alterar o valor do A. Então, quando aqui você tem o A operado com E e o A operado com A. Então, o que a gente viu? Que o grupo ele tem que ser fechado. Então, eu fazendo as operações, eu tenho que encontrar a resposta, né, dentro desse meu conjunto. Então, tudo que eu preciso está ali. Se ele já é classificado como um grupo, porque ele cumpriu aquelas 3 exigências. Então, qual seria a resposta aqui? A operado com A. Então, A operado com A nada mais é do que o próprio elemento neutro. Aí ela faz referência ao quê? Que é o conjunto módulo 2, que é o Z/2Z. E você tem um ciclo de... deixa eu ver uma referência boa. É o seguinte, quando você tem um número, vou botar assim com a forma numérica, quando você divide ele, assim, 4 dividido por 2, o resto vai dar 0, porque o 4 ele é múltiplo do 2. Então, vamos considerar que a cada ciclo, assim, de 2 em 2, eu vou conseguir fechar o meu ciclo. Vou procurar ser um exemplo aqui. Então, um grupo de ordem 3. Então, eu vou ter 3 elementos. Então, vou ter os 2 elementos mais o elemento neutro. Então, ele tem que satisfazer a associatividade, a existência do elemento neutro e a existência do elemento inverso. Bom, na minha primeira linha, o que eu tenho? Um elemento neutro
operado com ele mesmo, vai dar o elemento neutro. Que tem a ver com o quê? Com a minha simetria. Pensem, por favor, na simetria, que quando eu faço aquelas rotações, por exemplo, a rotação de 90 graus no quadrado, que eu não altero, que eu preservo suas características, ela está aqui, o meu elemento neutro. Quando eu opero o meu elemento neutro com A, eu vou ter o elemento A. E o elemento neutro operado com B vai ter o meu elemento B. Continuando aqui. Quando eu opero o meu elemento A com ele mesmo, o que vai acontecer? O elemento A operado com ele mesmo, vocês vão reparar aqui que ele é o inverso dele mesmo. Agora, quando eu opero o A com o B, eu vou ter o B. Tá? Agora, meu filho. Eita. Foi equívoco meu. O A relacionado com o A, ele tem que dar o elemento B. Ele não é elemento inverso dele mesmo. Isso aí foi equívoco mesmo. E o A relacionado com B, ele vai dar o elemento neutro. Isso mesmo. Então, novamente, o A relacionado, operado com o B, ele vai dar o elemento neutro, e o B relacionado com o B, vamos lá, vai dar o elemento A. Mais. Aí ela vai falar de grupo abeliano. O que é grupo abeliano? Eu tenho, ele tem que satisfazer, esse meu grupo, ele tem que satisfazer uma quarta propriedade, que é a propriedade da comutatividade. É quando eu troco meus elementos assim, de posição. Por exemplo, A vezes B é igual a B vezes A. Acho que aqui ela não fala mais. Não fala das figuras, não. Pronto, aí. Sim, pronto, aqui. É porque ela está mudando de letras para números, né? Isso. Então, agora ela vai usar casos específicos. Então, ela vai agora usar um conjunto numérico. Ele vai chamar o elemento, o meu elemento neutro de 0, porque eu estou trabalhando com adição, o elemento neutro da adição é o 0. O A, eu vou dar o valor dele de 1, e o B, o valor 2. Então, fazendo aqui, quando o 0 somado com 0 vai dar 0. O 0 somado com 1 vai dar 1, e assim, o 0 somado com 2 vai dar 2. Então, eu só tenho os 3 elementos, que é o 0, 1 e 2 dentro desse meu conjunto. Na segunda linha, quando eu operar o 1 com 0, vai dar 1. Opero 1 com 1, vai dar 2. Então, 1 mais 1, 2. 1 mais 2 vai dar 3. Por que aqui está 0? Porque eu tenho o meu ciclo. Pensa assim num relógio. O relógio ele vai marcar da 0 hora, né? Vamos botar assim, 0 hora, até 12 horas. Depois de 12, você pode falar 13 horas, mas vamos levar em consideração que a gente fechou um ciclo. Então, assim, como 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, assim vai. Aí, do meia-noite, aí 1, 2, 3. Então, você tem ciclo. Então, se eu fechei um ciclo, levando em consideração aquele conceito da divisão, assim, se um número ele é par, por exemplo, o 4 é par, 4 dividido por 2, o resto é 0. Então, é isso. Quando eu completo o meu ciclo, então, é o elemento 0, é o meu elemento neutro, que tem aquelas rotações que eu faço. Então, nesse momento, quando eu termino o meu ciclo, no caso, o quadrado, um ciclo assim, de 90 graus, eu
preservo a propriedade ou a característica, no caso do quadrado, assim, a grosso modo, a sua aparência anterior. Então, quando eu opero, então é sempre assim, quando eu faço uma divisão, você tem uma divisão com resto 1, divisão com resto 2, quando você está trabalhando com... aqui não estou considerando assim múltiplos de 3. Então, quando eu tenho assim, 4 divididos por 3, eu vou ter resto 1. Então, essa minha linha aqui vai mostrar isso. Quando eu tenho 5 divididos por 3, eu deixo o resto 2. Quando eu tenho 6 divididos por 3, o meu resto é 0. Então, ele vai mostrar esses ciclos em relação ao resto da minha divisão. Então, aqui na minha última linha, 2 somado com 0, 2, que é o meu elemento meu. O 2 somado com 1 vai dar 3. Mas 3 completa o meu ciclo. Então, o meu ciclo é de 3 em 3. Então, o meu resto vai ser 0. Então, aqui eu não vou botar 3, porque, na verdade, o 3 ele não faz parte, como a gente pode ver aqui, ele não faz parte dos meus elementos desse grupo. Então, agora, 2 somado com 2 vai dar 4. Só que 4 também ele não faz parte dos meus elementos desse meu grupo. Então, é sempre assim. 0, 1, 2, aí depois 1, 2, 0. 0, 1, 2, 1, 2, 0, aí depois 2, 0, 1. Então, ele vai repetindo esse ciclo. Então, ele vai mantendo a sua característica. Preservando a sua característica. Bom, eu acho que aqui já está ok. Professor, terminei aqui. Não é um ramo assim que a parte da matemática assim, que eu tenho facilidade para compreender. Como eu disse, a gente tinha que trazer mais dúvidas. Eu ainda tenho muitas dúvidas. Seminário se presta justamente para isso, Hélida. Mas você fez uma apresentação brilhante, muito obrigado, parabéns e aplausos para essa brilhante apresentação. Podia ser melhor. Acho que eu estava bem. Não, eu acho que você, para um seminário, foi maravilhoso. Talvez para uma palestra, uma aula mais específica, fosse um pouco intranquilo, mas no mais, eu acho que ficou brilhante. Pessoal, esse daqui é o método finlandês que é aplicado aqui no Jovem Pesquisador. Nós trabalhamos dessa forma. Cada um dos partícipes ele tem que trazer as suas apresentações e, com isso, nós chegamos a grandes evoluções e fazemos com que cada um de nós, cada um dos jovens pesquisadores possam brilhar e também progredir. Vale dizer que aqui nós temos 2 grupos, um grupo é específico de jovens pesquisadores e o outro grupo é específico para professores que se preparam para orientar os jovens pesquisadores. Nós colocamos todos no mesmo grupo. Bem, agora nós ainda temos um tempinho para trabalhar o nosso debatedor, se ele pudesse, por favor, fazer as suas contribuições, que, se não me falha a memória, é o professor Miron, né? Esteja à vontade. Isso mesmo, professor. Bom dia novamente, né? E agradecer a Deus, acima de tudo, por esse encontro de hoje e a beleza com que a nossa colega pesquisadora Hélida teve o carinho de expressar com alma dos componentes da matemática tão difíceis de ser estudado,
que para mim seriam os elementos da álgebra abstrata. Eu me lembro que eu fiz essa disciplina, alguns colegas aí também presentes devem se lembrar. O livro que eu estudei foi um livro do professor Edgar. Parece-me que o professor Miron, ele saiu do sistema, ou seja, a sua internet caiu, e ele com certeza vai entrar novamente no sistema. Enquanto isso, eu pediria à Hélida que ela, por favor, recolocasse a apresentação no início, porque eu gostaria de fazer algumas considerações. Você pode fazer isso, Hélida? Sim, professor, vou iniciar. Eu confesso a vocês que quando eu tive a primeira influência, o primeiro contato com a álgebra abstrata, eu fiquei irritado, porque a aula me levava para outros caminhos. Eu estava seguindo aquele caminho de Euler, de Galois, da matemática que abrange, ou a álgebra que vai abranger o abstrato. E o que me vinha era esses cálculos, e justamente com elementos. Que elementos? Os elementos dos números naturais, dos números inteiros. E eu ficava, mas para isso não foi gerado a álgebra abstrata. Ele foi justamente a busca. Você põe na primeira página, por favor, Hélida? A busca de novos horizontes na matemática, a título de resolver o problema de equações de grau superior a 4. Né? Era um problema que tinha. Vamos agora para a página seguinte. Bem, aqui nós sabemos que tem que ter um conjunto, mas o conjunto ele não pode ser vazio. Ninguém trabalha com conjunto vazio. Né? Se eu vou analisar uma eleição, eu quero um conjunto de eleitores. O conjunto dos que não elegeram, dos que não votaram, não vai me interessar tanto, né? Principalmente quando é um conjunto realmente vazio, ou seja, um país sem nenhum habitante. O que me interessa estudar a eleição num país que não tem um único habitante? Não interessa a ninguém. Então, o grupo ele tem que ter algo, um elemento. Bem, o que poderia ser elemento aí? Alguém pode me dizer? Não poderia ter o pai aí? Ou os pais que têm filhos? Um outro conjunto não poderia ser os filhos? Os filhos de um pai e a operação. Nós colocamos adição ou multiplicação. E é o que fica chato quando a gente estuda a álgebra abstrata, é isso. Porque fica assim meio confuso, ninguém sabe direito, dá uma certa insegurança, o que é mesmo que está. Mas se eu colocasse aí amar como operação, ou seja, os elementos do grupo P, que nós vamos chamar os pais, operado com os elementos do conjunto F, que vão conseguir ser os filhos. E a operação é amar. Que interessante, loucura desse Acelino Pontes. Alguém pode botar juízo na cabeça dele? O professor voltou novamente, o professor Miron. Professor Miron, eu estou fazendo uma avaliação, aí depois você aproveita e critica a minha também. Bem, o grupo G, operado com G, tem que estar dentro do G. A mesma coisa se for o grupo P dos pais, o grupo F dos filhos, operado, vai ter que estar ou no grupo P ou no grupo F. Né? E o A e o B aí seriam o pai e os filhos. A dificuldade que nós temos aqui no Jovem Pesquisador é convencer vocês a trabalharem isso daqui não com inteiros, operação não com adição, com multiplicação, e sim considerar
grupos realmente abstratos, ou seja, pais e grupo de filhos que vão ter como operador o amar. O amar aqui vai ser a operação. Pode ser só isso? Não, pode ser tudo que você possa imaginar. Tem colegas que estão querendo trabalhar as virtudes. Aí a gente pode operar aqui as virtudes. Então, a dificuldade está identificar os grupos de abstrações ou de questões abstratas, as operações que a gente pode realçar aí, e isso é um trabalho de pesquisa extremamente importante, e eu acredito que a juventude é mais apropriada para realizar esse trabalho. Vamos para a próxima página, Hélida, por favor. Desculpe que eu estou lhe instrumentalizando aqui. O próximo é encontrar a associatividade, o elemento neutro, o elemento inverso, para saber se eu posso trabalhar isso como um grupo. A associatividade da operação amor, pai, filho, com certeza não obedece essa forma que está aí. A operado por B, vezes operado com C, vezes... Não, porque aí é a adição. Nós estamos agora num outro ambiente. Repito, pesquisa aqui o que é. Identificar a associatividade aplicável à operação pai ama filho. Aí, então, se eu resolver essa questão, eu estou chegando a um ambiente de aplicação da teoria de grupos na relação pai e filho em função dessa operação do amar. A mesma coisa seria o elemento neutro. Você poderia me indicar aqui o que seria o elemento neutro nessa operação pai ama filho? Podem usar o microfone. Ninguém? O que seria o elemento neutro na relação pai ama filho? Essa é a dificuldade. O elemento neutro é que se... Como? Domínio. Nós não estamos ainda no domínio nem nas imagens, né? Isso daí já é uma situação que nós vamos analisar na próxima, no próximo laboratório virtual, que é identificar a função, né? Descrever a função do pai amar um filho. Mas o elemento neutro é aquele que eu operando os elementos um com o outro, não muda, né? É como, por exemplo, zero para adição. Se eu somar 2 com o zero, vai dar 2. Ou seja, qualquer coisa que eu opere com o amor e finde no mesmo amor, não traga outro amor, que não modifique esse amor. O que é que na relação do pai e o filho não modifica o amor? Esse trabalho eu acho extremamente interessante. Eu acho que esse tipo de trabalho em sala de aula, talvez não nas aulas regulares, mas num grupo de trabalho, no contraturno, poderia chamar muitos daqueles alunos que dizem odiar a matemática. Eles iriam ter uma visão da matemática completamente diferente. Eles iam começar a criar uma relação com a matemática e o interesse de aprender também a matemática cotidiana que nós temos em sala de aula. Esse é o caminho da popularização da matemática, no meu ver. Hélida, se você pudesse passar a próxima. Nós temos aqui essa grande possibilidade. Bem, com certeza, adição e multiplicação nem tente colocar. Mas aqui a Hélida botou com muita propriedade como
quais são as características que eu tenho que encontrar nessa operação. Porque a operação aqui é simplesmente amar. Amar no sentido do amor entre pai e filho, entre filho e pai. Então, eu tenho que identificar a associabilidade, eu tenho que identificar o elemento neutro e eu tenho que identificar o elemento inverso. Então, esse é o grande trabalho que eu tenho que realizar para chegar a uma aplicação da teoria de grupos justamente no ambiente para o qual ele foi criado. Para aquele ambiente onde eu não posso usar o cálculo que a matemática me oferece no ambiente normal, trivial. O ambiente novo é esse. Tentar identificar possibilidades de adequação de situações abstratas dentro da teoria de grupos. Ô professor. Pois não, Renato. Assim, o senhor está nos instigando, né? Nos motivando a matematizar esses sentimentos, né? Por exemplo, o almoço, onde é que nós podemos fazer a operação do inverso e etc. E tal. Como, assim, a gente tentar pensar nisso sem pensar em outras variáveis que podem afetar, por exemplo, o sentimento do amor entre pai e filho, tipo tempo, temperatura, né? Eu estou falando assim no sentido sem sentido, né? Aqui, o mundo físico afeta nossas emoções, por exemplo. Aí eu pergunto, como nós pensar no elemento inverso, por exemplo, que você está dando esse exemplo, do amor entre o pai e o filho, sem pensar nessas variáveis que eu estou falando. Porque, por exemplo, no grupo, você vai ter um sistema fechado, né? Por exemplo, se você vai usar a multiplicação, que nem a Hélida, né? Estava explicando para nós aqui, quando ela usou as estruturas das propriedades do grupo para multiplicação, quando ela deu esse exemplo do elemento inverso, que esse elemento inverso, 1 sobre A, ele não pertence aos inteiros. Então, aí ele já fugiu, né, dos elementos do conjunto do inteiro, que não faz parte. Então, se eu pensar numa variável que interfere nesse elemento inverso que eu estou buscando do amor, que as variáveis que interferir, ele está fugindo desse fechamento. Não sei se o senhor entendeu essa minha preocupação. Erinaldo, essa não é só sua preocupação. Eu também tive essa preocupação porque eu gosto muito de fazer... Quando eu estou muito irritado, eu pego um sudoku e tento resolver. Eu imprimo várias folhas de papel para que eu possa fazer esse sudoku o tempo todo. E eu estava aplicando a teoria dos grupos no sudoku para solucionar, mas sempre dava erro, sempre dava problemas e eu ficava irritado. E a minha irritação é idêntica à sua. E sabe qual foi o erro que eu cometi? O sistema de teoria de grupo ele é destinado ao sistema binário. Isso. Pronto. Eu não posso transformar isso. Eu estava utilizando um sistema trinário. Estava estudando 3 números. A posição dos 3 números dentro do quadrado. Então, estava estudando, nunca dava certo. Quando eu descobri o erro, que eu comecei a aplicar, então, em 2 números, pronto, o problema se resolveu. Por quê? Quem é que se utiliza do sistema binário também? A informática. A informática hoje abrange toda a realidade. Tudo que você quiser e só com o sistema binário, que é o mais esquisito.
né? A gente, às vezes, pensa que precisa de muita coisa, muitos números. Resolvendo agora a sua questão, você tem que colocar sempre pontos binários. Se você quer trabalhar o amar, pronto, fique só no amar. Agora, nada impede que depois você vá trabalhar a qualidade desse amar. Aí sim, você vai pegar uma outra questão. E assim você vai fazendo, quer dizer, para cada influência que você vai encontrar no amar, você vai ter que fazer um estudo específico. Porque não pode abandonar a característica do sistema binário a ser aplicado aqui nessa questão. Se nós obedecemos às regras, isso não só na nossa matemática convencional, mas também na abstrata, nós chegamos a um sucesso. Bem, mas nós já estamos chegando bem ao tempo e eu prometi ao professor Miron e eu o convidei para justamente fazer uma crítica. Eu acho que é o momento certo de ele me puxar as orelhas e dizer: Celino, você está com loucura, isso não vai para frente, vamos voltar para o convencional. Professor Miron, por favor, se utilize da palavra. Professor Celino. Tenha bondade. Alô? Pode falar, por favor. Professor Celino, hoje, eu não sei porquê, não sei se é pela chuva, alguma coisa, minha internet não está 100%, não está muito legal, não. Aliás, desde ontem. Como eu ia falando anteriormente, e os elementos da álgebra abstrata é muito interessante, mas foi uma das disciplinas que eu tive maior dificuldade na universidade. E eu creio que também tenha sido os colegas também, até que na época a dificuldade do material de pesquisa e de estudo não tinha a dimensão que a gente tem hoje, né? E a álgebra abstrata, ou a álgebra como queira, como ela é apresentada hoje, dessa maneira aqui, na matemática propriamente dita, ou literalmente, a encontrada nos livros, em qualquer segmento que a gente tente levar para o aluno sempre vai ter dificuldade, né? E essa maneira que me parece que foi o Edivaldo que estava falando agora, essa maneira diferente de proporcionar ao aluno uma maneira de pensar dentro da formalidade matemática, sem levar em consideração esse recurso diretamente algebrista. E essa tem sido uma missão sua, que tem sido admirada. Hoje nós estamos com 62 participantes, e não só do Ceará, mas de outros estados, e até às vezes a nível internacional, tem chamado a atenção, tem dado uma luz para que nós possamos trabalhar essa parte da álgebra. E eu acompanhando atentamente a nossa colega, a Elda, essas estruturas, elas são, no meu modo, no meu olhar, elas são definidas e muito em cima dos axiomas. E isso me leva a pensar, até, esse é o meu pensamento, porque torna difícil a compreensão para o aluno. Mas, como o nobre colega Celino tenta relacionar essas operações matemáticas em cima de fatos do cotidiano, isso se faz um pensamento diferente daquele que a gente vivencia nos livros. E essa aprendizagem é que torna significativa para nós. Porque não é interessante você saber que A mais B mais C
é igual a A, B mais C. Mas saber como isso aqui acontece no dia a dia, no cotidiano do aluno, como passa pelo cérebro do aluno, é essa a nossa preocupação. Esses encontros que eu até comentei, que tem trazido abordagem que em toda a minha vida acadêmica eu não tive oportunidade de ter orientadores, permita-se dizer, igual ao professor Celino. Eu não tive essa oportunidade, né? Assim, faz sentido um conhecimento, resgatando um pouco da história das estruturas, que traga mais clareza para a aplicação desses axiomas. O que me faz perceber que determinado assunto não foi linearmente compreendido por mim durante a minha vida acadêmica, quando eu vejo esses questionamentos do professor Celino. Né? E, com isso, a gente percebe que a álgebra abstrata é um mundo fascinante, mostrando ideias, que ideias de processos, e como levou, como a Eda falou, a ciência, como ela foi buscar na química, uma abstração para nós. E eu fiquei atentamente olhando como a Érica estava conseguindo levar aquilo ali. Eu parabenizo muito. Então, o que eu posso perceber é o pensar da história da matemática, o desenvolvimento da cultura da matemática na vida humana, no cotidiano, como nós vamos utilizar, pensar, aplicar essa matemática, por exemplo, esses elementos da estrutura algébrica, e muitas vezes leva-nos a motivar a busca de outros campos, de pesquisar. Né? Isso é interessante quando já foi discutido por outros colegas, a filosofia, na física, na arte, como a simetria já foi comentada hoje, como a arte, a simetria discute esse sentimento matemático. Né? E assim, torna-se um tema atrativo com as palavras do professor Celino, essa mostragem que o Nathan faz, que o Jonathan faz, que a Eda vem fazendo e deve fazer daqui a pouco mais, encontrando novos caminhos, né? Novas oportunidades que venham despertar um objeto de estudo para os nossos alunos com relação à álgebra. Eu diria assim que no pensamento geral, como esse que o professor Celino estava comentando agora, é uma parte da matemática que se ocupa mais em estudar essas operações, mas como o Edivaldo e o Irinaldo falando, e essa parte dos sentimentos, né? Eu olhando aqui essa adição, A mais B, e em seguida a operação C. Será que eu penso que poderia ser o pai, mais a mãe, mais o filho? Como é que esse amor estariam relacionados? Pegando a ideia do Edivaldo. Eu estava aqui olhando o Celino falando e eu pensando em uma ideia. Como é que eu poderia expressar? Dizer que A é o pai, B é a mãe e C é o filho. Como é que eu ia associar? Né? Entretanto, o que nós fazemos é uma reflexão, né, dessa história da matemática e às vezes me lembra assim, algumas leituras rápidas, mais reflexivas, do Cowboy, no Eves, né, da Tatiana Rock, onde a gente pode buscar assim, sentimentos literários para explicar determinados acontecimentos que muitas vezes é a voz do professor Celino. Dileto professor Miron, eu
estou triste de interrompê-lo nessa exposição, mas, infelizmente, como nós estamos gravando e o tempo já está em 9h57, nós temos que interromper agora para começar a nova gravação, que não pode ser mais adiada. Muitíssimo obrigado pela sua participação, obrigado a Hélida pela brilhante apresentação. Vamos agora fazer uma pausa de 10 minutos e retornamos.